5 sinais assustadores de que você pode estar a caminho do inferno. Você já parou para pensar no destino eterno da sua alma? Será que as escolhas que você faz hoje estão te aproximando de Deus ou te afastando para sempre? No vídeo de hoje, falaremos sobre 5 sinais assustadores de que você pode estar a caminho do inferno após a morte. Atenção! Este vídeo não é para assustar, mas para despertar. Ao identificar esses sinais, você terá a oportunidade de corrigir o rumo da sua vida enquanto ainda há tempo. Fique até o final, porque o último sinal é o mais devastador e pode ser o mais difícil de reconhecer. Se você gosta deste tipo de vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Primeiro sinal: rebeldia contra Deus. Um dos sinais mais claros de que alguém está no caminho da perdição eterna é viver em rebeldia contra Deus. Rebeldia não significa apenas negar a existência de Deus, mas também recusar-se a seguir os seus mandamentos, mesmo sabendo o que é certo. A Bíblia é clara sobre isso em Isaías, capítulo 1, versículo 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. A rebeldia pode se manifestar de várias formas. Uma vida de pecado consciente, ignorar os ensinamentos de Cristo, ou até justificar comportamentos contrários à palavra de Deus com frases como "ninguém é perfeito" ou "Deus entende meu coração". Mas será que Ele entende mesmo? Deus é misericordioso, sim, mas também é justo. A rebeldia deliberada endurece o coração, tornando cada vez mais difícil ouvir o chamado de Deus. Imagine uma estrada com placas que avisam sobre um penhasco à frente. A rebeldia é como ignorar todas essas placas e continuar em direção ao abismo, achando que não haverá consequências. Cada ato de desobediência é como um tijolo, construindo um muro entre você e Deus. Esse muro não só te separa da vida eterna, mas também te afasta da paz e da comunhão que você poderia experimentar aqui e agora. Agora pergunto: você está sendo rebelde em alguma área da sua vida? Está se recusando a abandonar um pecado que sabe que desagrada a Deus? Lembre-se de que ainda há tempo para mudar. Deus sempre oferece uma saída, mas você precisa dar o primeiro passo. Afinal, como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Segundo sinal: amor ao pecado. O amor ao pecado é o segundo sinal devastador de que alguém está no caminho do inferno. Não estamos falando de pecar ocasionalmente, afinal, todos somos falhos. O problema começa quando o pecado se torna um estilo de vida, algo que você ama, defende e até celebra. A Bíblia alerta sobre isso de forma contundente em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Você já percebeu como a sociedade tem normalizado coisas que Deus abomina? Quando algo errado é repetido muitas vezes, começamos a achar que é normal. É assim que o amor ao pecado entra no coração, de forma sutil, até que a pessoa não apenas aceita, mas também o defende. Mas será que o pecado traz verdadeira felicidade? Muitos que vivem no pecado tentam justificar suas escolhas dizendo: eu só quero ser feliz. No entanto, o pecado nunca traz felicidade verdadeira. Ele oferece uma alegria passageira, mas sempre cobra um preço alto. O amor ao pecado é como uma armadilha. Parece atraente no início, mas te prende e destrói sua alma. Veja o exemplo de Judas Iscariotes. Ele amava o dinheiro a ponto de trair Jesus por 30 moedas de prata. E o que ele ganhou com isso? Remorso, dor e um fim trágico. Se você percebe que está amando algo que Deus chama de pecado, saiba que ainda há tempo para arrependimento. Confesse, peça ajuda a Deus e busque mudar seus caminhos. Terceiro sinal: endurecimento do coração. Outro sinal perigoso é o endurecimento do coração. Quando rejeitamos continuamente a voz de Deus, nosso coração se torna insensível ao Espírito Santo. Isso nos impede de ouvir os alertas divinos
e de reconhecer o pecado em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito: Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O endurecimento do coração pode acontecer de forma gradual. Começa com pequenas desobediências que, com o tempo, se tornam hábitos. Quando percebemos, já estamos longe de Deus e indiferentes ao que Ele nos pede. Pergunte-se: o seu coração ainda é sensível à voz de Deus? Quarto sinal: falta de arrependimento. A falta de arrependimento é um dos sinais mais graves. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. O arrependimento genuíno não é apenas sentir remorso, mas tomar a decisão de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Quinto sinal: rejeição da verdade. O último e mais devastador sinal é a rejeição da verdade. Quando alguém escolhe conscientemente ignorar a palavra de Deus e viver de acordo com suas próprias vontades, está rejeitando a única fonte de salvação. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Reflexão sobre o caminho espiritual e sinais de alerta. Agora pense: há algo na sua vida que você sabe que é pecado, mas ainda assim você se apega a isso? Talvez seja um relacionamento errado, um hábito destrutivo ou até uma atitude egoísta que você insiste em manter. Lembre-se de Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que o pecado domine sua vida. Quando você o ama mais do que ama a Deus, está caminhando para a separação eterna. Se isso ressoou com você, reflita: você está disposto a abandonar o pecado e buscar a verdadeira liberdade em Cristo? Terceiro sinal: falta de arrependimento. O terceiro sinal crucial de que alguém está no caminho do inferno é a falta de arrependimento. O arrependimento é a porta que nos conduz de volta a Deus. Sem ele, não há perdão, não há restauração e certamente não há salvação. Jesus declarou em Lucas capítulo 13, versículo 3: Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que é arrependimento? É mais do que um sentimento de culpa ou remorso. É reconhecer o pecado, sentir verdadeira tristeza por ele e, mais importante, virar as costas para essa prática, tomando uma nova direção. Sem esse passo, permanecemos presos ao pecado e, por consequência, ao julgamento eterno. Mas por que muitas pessoas não se arrependem? Orgulho. Alguns não se arrependem porque estão cegos pelo orgulho, achando que não precisam de perdão ou que não fizeram nada de errado. Conforto no pecado. Outros evitam o arrependimento porque estão confortáveis em seus pecados, com medo de abrir mão do que julgam ser fonte de prazer ou estabilidade. Dureza do coração. A falta de arrependimento também pode vir da dureza do coração, como o faraó no Egito, que viu os sinais de Deus, mas continuou rejeitando a voz divina. Quanto mais adiamos o arrependimento, mais nossos corações se endurecem, tornando cada vez mais difícil ouvir e responder ao chamado de Deus. Aqui está o alerta mais sério: ninguém sabe quanto tempo tem para se arrepender. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: Jesus virá como um ladrão à noite. Isso significa que não teremos aviso prévio para corrigir nossos caminhos. Não podemos contar com o amanhã para nos acertarmos com Deus. Você sente no coração que precisa se arrepender de algo, mas tem adiado essa decisão? Talvez esteja preso em um ciclo de pecados que acha difícil romper, ou sinta vergonha de confessar suas falhas a Deus. Quero lembrar que o Senhor é misericordioso e está sempre disposto a perdoar aqueles que vão até Ele com sinceridade. Veja o exemplo do filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Ele reconheceu seus erros, voltou para o Pai e foi recebido com festa. Deus deseja fazer o mesmo com você. Não importa o quão longe você tenha ido, arrependa-se hoje.
Quarto sinal: desprezo pela palavra de Deus. O quarto sinal de que alguém está no caminho do inferno é o desprezo pela palavra de Deus. A Bíblia é a bússola que nos orienta para o caminho da vida eterna. Ignorá-la é como viajar no escuro, sem mapa ou direção. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando desprezamos a palavra de Deus, estamos deliberadamente apagando essa luz e nos colocando em trevas espirituais. O desprezo pela palavra pode ocorrer de diversas maneiras. Negligência: quando evitamos ler ou ouvir a Bíblia, preferindo encher nossas mentes com distrações mundanas. Desinteresse: quando a lemos apenas por obrigação, sem buscar compreender e aplicar seus ensinamentos. Rejeição seletiva: quando escolhemos ignorar as partes que confrontam o nosso pecado, preferindo nos agarrar ao que é confortável e conveniente. Por que isso é tão sério? A palavra de Deus não é apenas um livro. Ela é viva e poderosa. Como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A Bíblia tem o poder de transformar vidas, mas para isso, precisamos permitir que ela nos guie. Se você tem negligenciado a palavra de Deus, tome a decisão de mudar hoje. Leia-a com humildade, buscando sabedoria e transformação. Afinal, ela é o mapa que nos leva à vida eterna, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus, pois é por meio dela que ele nos instrui, corrige e transforma. Um exemplo trágico na Bíblia é o rei Saul. Ele começou bem, mas ao longo do tempo, escolheu ignorar os mandamentos de Deus. Essa desobediência constante fez com que Deus o rejeitasse como rei. 1 Samuel 15, 23. Não é diferente conosco. Quando desprezamos os ensinamentos da Escritura, corremos o risco de sermos rejeitados pelo Senhor. E aqui está o perigo. Quem rejeita a palavra de Deus, invariavelmente abraça as mentiras do mundo. É como trocar um alimento nutritivo por algo envenenado. Aos poucos, essas mentiras vão corroendo a fé e nos afastando cada vez mais da salvação. Agora, eu te pergunto: você tem dado atenção à palavra de Deus? Ela é sua fonte de direção diária ou tem ficado empoeirada na estante? Rejeitar a Bíblia é rejeitar o plano de Deus para a sua vida. Não se engane, sem a palavra você estará espiritualmente perdido. Lembre-se de Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus nos chama a amar, estudar e viver a sua palavra. A cada dia que você escolhe se conectar com ela, está se aproximando mais do coração de Deus. 5. Rejeitar a Cristo como Salvador. O quinto e mais devastador sinal de que alguém está a caminho do inferno é rejeitar a Cristo como Salvador. Este é o ponto central de toda a mensagem do Evangelho. Sem Cristo não há salvação, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que ele não disse um caminho ou uma opção. Ele é o único caminho. Rejeitar Cristo é rejeitar a única ponte que pode nos levar de volta a Deus. Como alguém rejeita a Cristo? Rejeitar a Cristo não significa apenas dizer, eu não acredito nele. Existem outras formas sutis como ignorar o chamado de Deus. Quando você sente que precisa entregar sua vida a Cristo, mas adia a decisão, achando que terá tempo no futuro. Colocar outras coisas acima dele. Quando o amor por bens materiais, status ou prazeres se torna maior do que o desejo de buscar a Deus. Viver uma fé superficial. Quando a pessoa até frequenta a igreja ou faz boas obras, mas nunca teve um relacionamento verdadeiro com Jesus.
Veja o alerta dado em Hebreus 2:3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar significa tratar algo importante como se fosse irrelevante. E o que pode ser mais importante do que a salvação da sua alma? Por que isso é tão sério? Porque sem Cristo todos nós estamos condenados. Não importa quão boas sejam nossas ações ou quão moralmente corretos tentemos ser, nossos próprios esforços nunca serão suficientes para alcançar a perfeição que Deus exige. É por isso que Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. Rejeitar esse sacrifício é rejeitar a própria vida eterna. Há consequências eternas. Em João 3,18, Jesus afirma: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso significa que não há neutralidade. Ou você aceita Cristo e é salvo, ou permanece perdido. A tragédia é que muitas pessoas acreditam que podem se salvar sozinhas, ou que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia é clara: só há salvação em Jesus. Atos 4:12 reforça isso. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Como mudar isso? A boa notícia é que Cristo nunca rejeita aqueles que vêm a Ele com um coração sincero. Ele mesmo declarou: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O chamado para a salvação. Em João 6,37 Jesus declarou: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Isso significa que, enquanto você tem vida, ainda há tempo para aceitar o convite dele. Agora reflita: você já entregou sua vida a Cristo? Se ainda não, o que te impede? Não deixe que o orgulho, o medo ou a indiferença roubem a sua salvação. Deus está te chamando hoje. Agora que você conheceu os 5 sinais de que alguém pode estar a caminho do inferno, quero te perguntar algo muito sério. Esses sinais estão presentes na sua vida? Responda nos comentários abaixo. Não importa quantos desses sintomas você reconheça em si mesmo. O importante é entender que ainda há tempo para mudar. A salvação está ao seu alcance, mas exige uma decisão. Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em 2 Pedro 3:9, lemos: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você percebeu que está vivendo em rebeldia, amando o pecado, sem arrependimento, ou desprezando a palavra de Deus, hoje é o dia de dar um passo em direção à luz. Deus está te chamando para abandonar os caminhos que levam à destruição e encontrar a vida verdadeira em Cristo. O último e mais importante sinal. E aqui está o último e mais importante sinal: rejeitar a Cristo como seu Salvador. Este é o ponto de maior perigo, porque sem Cristo não há salvação, não há perdão e não há vida eterna. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adie essa decisão. O inferno é real, mas o amor de Deus é maior. Ele entregou o seu único filho para morrer em seu lugar, para que você não tenha que enfrentar a condenação eterna. Basta que você reconheça isso, arrependa-se e entregue sua vida a Ele agora. Uma reflexão final. Antes de finalizar, quero te convidar a uma reflexão. Qual será o destino da sua alma? Você tem vivido de maneira a agradar a Deus ou tem ignorado os sinais que te afastam dele? Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Se este vídeo tocou o seu coração, eu te convido a deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com alguém que você ama. Essa pode ser a oportunidade de salvar uma vida. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e como viver segundo a vontade dele, te convido a assistir ao próximo vídeo, onde falamos sobre os 7 hábitos que Deus odeia. Não perca, porque pode transformar a sua vida para sempre. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.